Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 3S Talks. Esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que a gente fala de empreendedorismo, carreira, negócios, de comércio exterior muitas vezes também. E hoje nós vamos falar de um tema super especial que é vendas. E para falar de vendas, de previsibilidade, de escala, eu convidei a Samela para a gente bater um papo. Muitíssimo obrigado, Samela, pela tua vinda até os nossos estúdios. Muito chique, chiquíssimo. É isso aí. E aí a gente vai falar hoje sobre estratégias para escalar times comerciais com previsibilidade. Eu vou fazer uma apresentação tua, porque o time de marketing já preparou uma belíssima biografia. Samela é graduada em marketing pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em gestão comercial pela Uni Horizontes. Iniciou sua carreira aos 14 anos e aos 21 apaixonou-se pelo ramo comercial, ao fundar a sua primeira equipe de vendas, que cresceu para 142 profissionais em vários estados. É empreendedora e fundadora do ecossistema de aceleração empresarial Avante, que estrutura e escala times comerciais. É isso aí. Parabéns, incrível trajetória. Legal, né? Não se enganem pelo meu rosto de novinha, viu? Tem muita bagagem aqui para compartilhar com vocês. Muito legal. Estou muito feliz com o convite, Lucas. Obrigada. E eu quero hoje desmistificar muita coisa de vendas, quero falar de uma forma bem simplificada, quero que vocês, mais do que entendam, apliquem e tenham a facilidade de pegar isso em forma processual, sabe? Tá bom. Então, eu espero que sejam alguns minutos aqui de muito enriquecimento para a operação de vocês. E certamente será. E aí eu já quero comentar e começar contigo falando sobre escala. Mas, basicamente, falando sobre escala, Samela, porque muitas das vezes que a gente vai lá e trata de um negócio... e a gente convive com muitos empresários, a gente tem que criar modelos ou mecanismos de escala. E aí vem aquele comentário sempre, bom, mas esse negócio aqui não é escalável, esse processo a gente não escala, mas olhamos para os números das empresas e elas são empresas de sucesso. Uhum. Muito bem. Então eu queria que tu conceituasse ou definisse um pouco daquilo que é escala em área comercial, em vendas, aquilo que tu entende, de fato, pelo conceito maior de escalabilidade. Um ponto importante do que você falou, inclusive, é que a gente usa muito essa palavra, né? Que ela está na moda de escala e tal. Mas tem uma diferença muito grande do que é escalável e do que é escalonável. Quando a gente fala de equipe comercial, ela é escalonável. Eu preciso contratar, treinar, desenvolver para crescer. Então, isso não é escala, isso é escalonar, né? Eu preciso de um passo antes de começar a ter resultado. Perfeito. Agora, um ponto importante é que todas as operações que envolvem times comerciais ou que envolvem o comercial, ela é possível de escala. E o primeiro passo de uma escalabilidade é encontrar a máxima entrega daquele time que eu já tenho. E aí, isso é um ponto importante que, inclusive, como eu falei com vocês, eu gosto de desmistificar, que é contratar vendedor, aumentar time comercial, não necessariamente é crescer ou escalar. Escalar no primeiro momento, que você tem que buscar é encontrar a máxima performance, a máxima entrega dentro daquilo que você já tem. E aí começa um desafio, porque na maioria das vezes o gestor não sabe qual é a máxima entrega do time dele. Vou te perguntar isso aí. E aí a gente pega um time que está assim, 10% na alta performance, 80% na média, e aí o restante no turnover, ou enfim, isso vai se movimentando, mas ele nem sabe. Então, quando a gente pergunta para um gestor onde ele está colocando a força dele, ele está pensando em contratar, em treinar mais gente, em colocar sistemas, mas ele não está entendendo nem as divisões de níveis dentro da operação dele para ele colocar energia nas pessoas certas, nos pontos certos, nos processos certos. Você trouxe um ponto também que eu gosto bastante, que é sobre os processos escaláveis, né? Uhum. Que realmente levariam a gente para o próximo nível. Eu gosto de uma visão bem simplificada, que eu espero que vocês consigam olhar agora para a operação de vocês e me responder isso. A gente precisa olhar para 3 pontos principais: pessoas, ferramenta e fonte de demanda. Se eu quero escalar qualquer negócio, e não importa se você é indústria, se você vende para o B2B, se é B2C, se é serviço, se é produto, independentemente, olhe agora para o seu negócio, eu quero que você veja 3 pontos principais. Pessoas, se você tem o perfil ideal de vendedor para o teu negócio, se você sabe qual é o esforço necessário de cada uma das pessoas, se você consegue metrificar e acompanhar, e a qualidade do que está sendo entregue. Se você consegue ter uma visão clara da qualidade do que está sendo executado todos os dias dentro do seu comercial. Quando a gente fala de demanda, eu preciso ter uma visão separada das fontes de aquisição de potenciais clientes para o meu negócio e como se comporta o funil, quais indicadores isso me proporciona.
E eu preciso ter ferramentas que me possibilite fazer gestão e liderança para tomar decisões assertivas. Eu preciso ter números confiáveis ali e usá-los de forma estratégica. Qualquer negócio que você consegue ter essa visão, tem todos os processos necessários para escalar. Maravilhoso. Então, nós vamos falar sobre isso. Pessoas, ferramentas e fontes de demanda. Depois nós vamos comentar um pouco sobre inteligência artificial como um potencializador dessas ferramentas. Mas aí tu comenta sobre o escalonável versus o escalável. E aí tu traz aqui o ponto justamente entender qual é a máxima entrega, qual é a máxima performance por profissional. Como medir isso? Quais são os principais indicadores ou KPIs que a gente pode avaliar em cada uma das divisões de níveis que tu também comentou na primeira questão? Amei essa pergunta, porque esse é um ponto de muita confusão mesmo, né? A gente costuma falar que dentro de um comercial, a gente tem que trabalhar como uma musculatura. Qualquer coisa, por exemplo, a capacidade de venda à vista para a capacidade de venda no cartão de crédito, para a gente ter uma visão do máximo esforço de cada colaborador, da máxima qualidade de conversão, do máximo percentual. Tudo a gente trabalha com uma musculatura. Agora, eu vou esticando essa musculatura aos poucos. Um vendedor meu entrega 60 ligações por dia e eu já tenho ali abaixo o resultado que isso me proporciona em cima de cada fonte de demanda. Porque lembra que fonte de demandas muda todos os indicadores de dentro do funil. Então, ali eu vou esticando aos poucos até entender aonde a conversão se mantém e aonde ela começa a baixar. Por quê? Esforço demais acima da média pode abaixar a qualidade de conversão. Então, a gente vai esticando aos poucos até achar a máxima entrega ali, mantendo e aumentando a conversão. Outro ponto importante eu preciso ter padrões de qualidade de atendimento e de abordagem para eu encontrar a máxima conversão em cima de cada fonte de demanda. E isso só é possível com teste. Então, você, enquanto gestor, e eu falo no primeiro nível de gestão ali, por isso que a gente precisa tanto dessa gestão operacional, né? O primeiro nível de supervisão, aquele que olha por cima e próxima. A gente precisa que esse olhar maduro e acima da supervisão esteja ali o tempo inteiro olhando, testando e alterando até criar um processo de melhor conversão. Esse processo vai manter a qualidade, que vai garantir a conversão para eu conseguir escalar o esforço do colaborador. Quando isso começa a acontecer, vira um ciclo perpétuo. A gente não vai conseguir mais aumentar porque está todo mundo entregando a máxima, tanto de qualidade quanto de volume, e a gente está entregando ali o máximo de resultado em vendas. Okay. Aí o próximo passo, sim, é escalar a equipe comercial. Porque eu só consigo escalar aquilo que está dando certo. Sim. Como na campanha de marketing, a gente não consegue colocar mais dinheiro em tráfego para trazer mais lead de uma campanha que não está dando venda no final. Perfeito. Da mesma forma, a gente só consegue escalar e trazer mais vendedores e garantir que isso vai dar certo quando eu tenho os pilares anteriores bem estruturados, que são pessoas, ferramentas e tem uma visão das demandas. E fontes de demandas, tá bem. E aí, quando tu fala de divisões de níveis, eu entendo diferenciação de profissionais também ao longo do funil de vendas, ou seja, tu comentas muito do vendedor, o vendedor cumprindo com todas as etapas do processo, e isso vale para basicamente todas as empresas, ou é interessante nós fazermos, e como fazer isso na prática, uma avaliação da companhia, das fontes de demanda, das ferramentas necessárias, mas aí falando em termos de pessoas. Uma pessoa cumprindo com todas as etapas de processo ou fatiando tais etapas com um profissional fazendo ligações e aquecendo os leads, com outra pessoa sendo closer. Eu queria que tu colocasse um pouquinho dos perfis e das posições dentro do nível hierárquico, eventualmente aí. Quando pós-pandemia, ali até no meio da pandemia, né? Quando a gente enfatizou mais a questão do inside sales, veio uma sopa de letrinha, né? Closer, SDR, Hunter, Farm, enfim. Mas para desmistificar para vocês, como eu falei, eu gosto de uma linguagem bem simplificada. Dentro de uma equipe comercial, a gente pode ter ali o pré-vendas, que prepara o lead, entende, qualifica, leva ele para uma conversão com o closer, que a gente chama, que é um especialista focado em vendas. Tem o farm, que é especialista em vendas para carteira, né? Tem o hunter ali, que pode fazer o funil todo, desde a prospecção até o fechamento. A gente tem BDR, que prospecta e qualifica. Então, a gente tem ali várias cadeiras dentro de um comercial. O que a gente tem que entender é o custo dessa operação de tomar qualquer decisão. Eu tive uma experiência, inclusive, nesses 21 anos, quando eu virei diretora comercial de um grupo educacional, escalei o comercial, eu estava tentando facilitar a conversão da minha equipe, e aí um especialista até virou para mim e falou assim, nossa, monta uma equipe de SDR, ele vai fazer o pré-vendas para você. Só que aí você imagina, numa operação onde o ticket médio é R$2.000, comporta ter um SDR e um closer ganhando sobre a mesma venda?
já não comporta. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é quanto você está disposto a abrir mão do seu líquido para montar essa complexibilidade e qual é o ganho que você vai ter no final. Porque, às vezes, não faz sentido para você. Perfeito. Agora, se você trabalha com high ticket, por exemplo, um ticket maior, uma venda mais complexa, uma venda mais relacional, que vai ter um ciclo maior de conversão, a gente pode aumentar a assertividade, a efetividade e a conversão ali, dividindo algumas cadeiras, tendo uma equipe focada em prospecção, uma equipe focada em qualificação e uma equipe focada em fechamento. Eu atendo hoje dentro dos meus clientes uma rede de clínicas médicas, né? Eu tenho muitos clientes de clínicas médicas, clínicas odontológicas e tudo mais. E a gente testou em uma clínica da rede, depois a gente acabou colocando nas outras, o seguinte funcionamento, que eu achei incrível e foi o melhor resultado que nós já tivemos no segmento. Nós colocamos 2 comerciais. Um comercial para fazer a primeira consulta. Então, esse cara só faz você ir comparecer. Quando você comparece, você já paga. Certo. E o outro comercial é o que faria para você o farm, por exemplo, que vai manter você pagando todo mês. O que a gente mais ganha dinheiro lá é com a manutenção da carteira. Sim. É o cara todo mês está me deixando uma receita ali. O tipo de relacionamento com ele é diferente, a proximidade, chamar pelo nome, servir um café, o chocolate que ele mais gosta toda vez que ele vai e tal. Só que ele me deixa mais dinheiro ali. Só que sem o primeiro comercial, eu não tenho os outros. Eu não tenho o resultado que eu tenho ali com o segundo comercial. Lá a gente nem dificulta, a gente chama de comercial 1, comercial 2. Uhum. Mas o que nós chamaríamos aqui? Eu tenho uma pré-vendas e um vendas. Sim. Né? Eu tenho ali a primeira venda do cliente, que para nós é aceitar a primeira reunião, é o cara comparecer, e depois o cara continuar comigo todos os meses, pagando a mensalidade para mim, comparecendo na clínica. Entendi. Então, o que a gente precisa entender antes de complexibilizar a nossa operação é o ganho que a gente vai ter, o custo que isso vai gerar e quanto eu estou disposta a abrir mão do líquido para isso. Um ponto importante também, que eu acho legal a gente evidenciar, que é o seguinte, quando a gente quer escalar, a gente precisa que o vendedor esteja concentrado em algo e entregue a máxima qualidade, como nós falamos. Se eu pego um comercial e eu quero que a mesma pessoa ela faça prospecção ativa, ela está colocando muito tempo ali e as características do perfil dela que eu estou exigindo são diferentes da característica do perfil de um fechador, que seria um closer. Perfeito. Então, eu posso perder efetividade, perder resultado por estar usando errado o meu perfil de colaborador. É muito complexo uma pessoa ser boa de prospecção, que é mais massivo, é mais complexo, a pessoa está falando com uma pessoa extremamente fria, tem que qualificar, tem que agendar, depois tem que entrar para a reunião, ser o especialista, fazer o fechamento, acompanhar após o fechamento. Então, mais uma vez, nós temos várias cadeiras dentro do comercial, nós temos que olhar para o quanto custa essa complexibilidade, se faz sentido para o teu momento, para o teu segmento, mas também qual é o perfil que eu preciso sentado em cada cadeira, se eu tenho esse perfil ou se eu vou perder qualidade, se eu vou perder conversão usando o mesmo perfil para sentar nessas cadeiras. Ótimo. São características completamente diferentes, né? Então, aí falamos de pessoas, olhamos para as fontes de demanda, porque eu vou olhar para o business e vou entender a complexidade daquele negócio. Se colocar um monte de gente na área comercial, vai parar de pé a operação, se a gente está disposto a abrir mão do líquido, como tu bem disseste. E aí vamos para as ferramentas. Diante de diferentes segmentos de negócios, talvez tenham aí uma aplicação de diferentes ferramentas para a área comercial, ou não. Queria que tu comentasse um pouco sobre as principais ferramentas que a gente pode fazer melhor uso, e aí pensando numa operação como de educação, como essa que tu contextualizou, ou para a indústria, porque aí também é um perfil completamente diferente, talvez aí até os vendedores sejam representantes comerciais, promotores de vendas que não estão... que tem diferentes pastas e que não tem uma grande aplicação naquilo que diz respeito à gestão do seu próprio CRM, enfim. Como é que quem está nos ouvindo pode fazer, talvez, aí melhor gestão de ferramentas para também não criar uma série de ferramentas dentro do negócio e se perder no meio desse emaranhado de ferramentas? Amei a pergunta, porque isso que acontece. Para quem não está acostumado, ontem eu fiz uma postagem nas redes sociais, veio um especialista, ele mora até nos Estados Unidos, comentar comigo: no Brasil é muito cultural, as pessoas não usam o sistema, elas usam o celular delas, as empresas deixam usar o telefone pessoal e tal, enfim. E eu entendo isso. Na maioria das vezes a gente começa o negócio pela força do próprio braço, pensando só nas urgências imediatas, o telefone é a parte mais fácil, você usa o seu telefone. Só que isso me impossibilita de escalar, porque eu não consigo ter uma certeza daquilo que você precisa executar para gerar uma venda. E se eu quero gerar 10 vendas, o que você vai precisar fazer, o que eu preciso te entregar. Vai tudo pelo achismo. Então, isso vai te levar até um certo ponto, onde só é necessário esforço. E depois, quando eu precisar de estratégia e inteligência, eu não vou ter essas informações para poder tomar decisões. E por falta de costume mesmo, as pessoas começaram pelo esforço,
elas não sabem quais as ferramentas implementar dentro do comercial delas. E o que é preciso de básico? Eu quero que vocês imaginem de trás para frente. O que eu preciso ver para tomar decisões assertivas? Eu preciso ter uma certeza daquilo que você está executando enquanto representante comercial na rua, ou enquanto vendedor interno, ou enquanto vendedor remoto. Eu preciso saber o que você está executando. Se você está ligando quantas vezes para cada pessoa, com um ciclo de quantos dias. Se o teu funil está limpo, se você está falando com as pessoas que estão chegando agora no teu funil de forma rápida, se você está demorando. Porque 5 minutos podem aumentar em até 7 vezes sua conversão. 5 minutos de resposta no primeiro contato. Entendi. Só que às vezes você está demorando 30 minutos, 1 hora, 2 horas, você não está nem se dando conta, não tem algo para te facilitar ver isso. E no WhatsApp é muito comum, as mensagens vão descendo, você vai deixando, quando você vê, já passou 2 dias, você está respondendo agora a pessoa. Né? Ainda mais um telefone comercial, que o volume costuma ser muito grande. Eu também preciso ter uma noção de como você está abordando. Né? Independentemente da composição do seu comercial. Se é um representante, se você está dando uma atenção, se você está mandando uma mensagem, se você agenda antes disso, você só vai. Eu preciso ter uma noção. E como nós temos muitas experiências com indústria também, com outros segmentos, recentemente a gente atendeu uma indústria que até renovou com a gente, são clientes nossos, vai fazer 1 ano já, que eles já tinham uma operação de 25 anos, uma indústria muito grande, com muitos representantes, todos eles usando o telefone pessoal. Primeira coisa que a gente fez eu preciso trazer esses telefones telefones corporativos. Tá bom. Eu preciso trazer esses telefones corporativos para dentro da organização. Depois eu preciso que os clientes saibam que isso vai ser unificado em um sistema, mas com o máximo de conforto. Eu não posso perder o cliente durante esse processo para poder migrar. Então, o cliente vai continuar falando no telefone corporativo, mas o meu vendedor vai estar respondendo pelo aplicativo da organização. O cliente nem repara, ele está mandando mensagem no seu WhatsApp. Parece complexo demais, mas é só um sistema de relacionamento no WhatsApp que qualquer pessoa pode ativar agora dentro da operação e que a gente tem de R$35 a R$2.000 por pessoa. Vai depender daquilo que você está querendo agora para o seu negócio. E o básico funciona muito bem. Justo. Então, o que a gente teve que fazer ali? Primeiro, trazer os relacionamentos com os clientes para dentro da empresa. Por quê? Porque os clientes são nossos e não do representante. Sim. Se o representante aposenta, se o representante vai embora, se acontece alguma coisa, como é que eu dou sequência no atendimento? Eu vou pegar 2 telefones, dar para o mesmo vendedor e falar que responde do fulano que aposentou? Responde do fulano que passou mal? Não tem como. Né? Isso para o cliente também fica muito desconfortável, porque ele não tem um telefone que ele vai usar como sendo o telefone daquela organização. É sempre o telefone que é do representante. Sim. Então, a gente sempre unificar isso dentro de um sistema para que você tenha ali os seus números de relacionamento com o seu cliente, que o seu cliente seja seu. Outro ponto que a gente tem que ter em mente é essa base de clientes, ela vale dinheiro. Você investe no seu brand, você investe no mercado, você tem seu ponto físico, você tem as suas divulgações. Por mais simples que sejam, você tem. Os seus clientes te procuram, ou seja, está valendo dinheiro isso que você está fazendo. Claro. Só que se eles não estão indo para dentro de uma base da empresa, você está trabalhando, mas você não tem nada quando você precisar falar. Então, se amanhã eu preciso fazer uma oferta, se amanhã acontece alguma mudança, eu não tenho como me conectar. Sim. Eu perdi todo o dinheiro investido no meu marketing anteriormente, vou ter que começar do zero agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa é canais de relacionamento. Okay. Sistemas de WhatsApp, sistemas de telefonia. E eu preciso de um CRM que Sistemas de WhatsApp, de telefonia que no funil ele traga direto para a companhia. Exatamente. E aqui eu faço a gestão. Exatamente. Porque eu preciso me falar com meus clientes quando eu quiser. Eu preciso ter controle da minha base do meu investimento em leads, porque por mais que ele não compre hoje, é um relacionamento que eu abrir, ele pode me comprar amanhã, pode me indicar, me recomendar. Eu preciso ter essas pessoas no alcance das minhas mãos. E eu preciso centralizar isso em algum lugar que me dê uma visão para tomada de decisões. Então, a gente precisa de um CRM. Minimamente, eu preciso de sistema de relacionamento. Eu preciso de um sistema de gestão de demanda. Okay. Esses 3 me possibilitam fazer gestão remota, me possibilita fazer gestão de uma equipe de representante, me possibilita fazer de inside sales, de outside. Então, independentemente da composição do seu time, esses 3 ferramentas que são básicas... São condições básicas para start. Básicas, a gente já consegue startar e ter inteligência para tomar decisões dentro da operação. Agora, o mais importante é o seguinte, antes de você escolher um CRM, você tem que responder algumas perguntas. O que eu preciso ter de visão? É sempre de trás para frente. O que eu preciso ter de visão para tomar decisão? Então, você precisa ter uma visão do esforço, você precisa ter uma visão do cliente, você precisa ter uma visão das demandas, você precisa ter uma visão, por exemplo, da logística. Vou dar um exemplo para vocês dessa empresa de representantes que eu falei. Nós precisamos ter uma visão da logística, por quê? Se você vai visitar um cliente por algum motivo imprevisto, ele não te atende, você gastou para ir? Você
Você não pode voltar sem fazer uma visita. Então, eu preciso que o seu CRM te indique quais são os comércios próximos possíveis de você atender para você não voltar de mãos vazias, você concorda? Sem dúvida. Então, não é qualquer CRM que vai te fornecer isso. Tem um CRM específico para a equipe de representação. Mas como é que eu vou saber qual é o melhor CRM? Primeiro, você vai ter que desenhar o seu funil de forma externa, antes de adquirir, antes de estudar qualquer CRM, entendendo qual é a conversão, qual é a composição do meu funil e quais informações eu preciso ter. Quando eu tenho isso de forma clara externamente, eu consigo ter essa visão, você vai conseguir escolher qual é aquele que te atende e qual é aquele que não te atende. Faz sentido? Total sentido. Total sentido. Maravilhoso. Maravilha. Então, estou pensando em pessoas, estou pensando em ferramentas, estou pensando em fontes de demanda, high ticket, low ticket, enfim, a estrutura da companhia. E eu estou pensando em estruturar. Fiz o trabalho, olho para trás, enxergo faturamento. E o resultado desse trabalho. Melhoro para o próximo. Mas, ou, enfim, ajusto as velas e reorganizo as coisas. Quais são, e aí eu quero falar um pouco sobre previsibilidade, tá, Samara? Quais são os elementos chaves, os elementos centrais para que eu, no meu day one daquele mês, no dia 1 daquele mês, eu saiba minimamente qual é o meu compromisso a partir da meta, mas como eu tô fazendo, como eu tô performando ao longo do tempo para que eu saiba que no dia 31 eu vou entregar a meta ou não vou entregar a meta. Então, assim, quais seriam os elementos centrais, os elementos chaves em termos de previsibilidade que a gente poderia discutir aqui e trazer enquanto tópico? Olha que interessante, quando a gente fala de previsibilidade, parece um bicho de 7 cabeças. Tá custando bater meta, eu vendo um dia sim, o outro não, como é que eu vou entregar a previsibilidade? Deve ser coisa de grandes operações, as pessoas imaginam assim, Sem né? dúvida. Mas é uma coisa muito simples e que é possível para qualquer segmento. Estou falando de rede de ótica, que são clientes nossos, e a gente conseguiu, primeiro, antes de qualquer coisa, desenhar um funil numa planilha, acompanhar minimamente para depois contratar um CRM ou ter, de fato, com mínimas margens de erro. Mas o que a gente precisa entender de previsibilidade? Quero que vocês raciocinem comigo. Chegou ali no dia 20 do mês, eu preciso entregar 10 vendas a mais. Quantos leads eu preciso receber por dia a partir do dia 20 para eu conseguir entregar essas 10 vendas a mais até o final do mês? Para eu responder isso, eu preciso saber qual é o ciclo de conversão e qual a fonte de demanda me proporciona esse ciclo de conversão. Porque, vamos lá, eu tenho 3 fontes de demanda. Eu tenho inbound, eu tenho prospecção ativa, eu tenho uma ferramenta de prospecção também. Okay. E dentro disso, ela pode me trazer perfis de clientes diferentes, conversões diferentes e ciclo de venda diferentes, concorda? Total. Então, eu preciso, em 10 dias, entregar 10 vendas a mais. Isso. Mas prospecção pode ser que o ciclo seja de 20 dias. Sim. E aí, o meu time não entrega e eu falo com o time, cara, vocês não bateram meta. E, na verdade, eles fizeram o que tinham que fazer. O tempo de conversão é que não foi suficiente. Eles precisam de uma janela de 20 dias pela maturidade de um lead de prospecção ativa. Certo. Então, de novo, a gente volta naquele ponto, por isso que eu gosto de falar, é tudo muito simples, mas não é óbvio. Eu acho que essa é a frase mais importante para qualquer gestor comercial. Tudo é muito simples, só que não é óbvio. Se você não parar, literalmente, para prestar atenção, você passa por esses detalhes. Tem uma frase do livro 4 Disciplinas de Execução, que eu gosto muito, que fala que o último a descobrir água é o peixe. Você está submerso ali, então você não presta atenção, né? Para você ter previsibilidade, você precisa parar agora e separar as fontes de demanda, como elas se comportam, qual que é o ciclo de conversão delas, né? Qual é a composição do funil para que essa conversão aconteça, qual o percentual de conversão, qual é a qualidade que eu preciso entregar em cima de cada etapa do funil para a conversão continuar sendo essa que está hoje. Porque é outro ponto também. Não adianta eu te entregar 50 mil leads a mais e achar que você vai entregar para mim a mesma quantidade de conversão, o mesmo percentual. Porque se eu extrapolo a quantidade máxima que esse colaborador pode absorver, eu vou automaticamente diminuir a conversão dele, porque eu diminuo a qualidade de abordagem. Então, a gente tem que encontrar algumas linhas tênues, sabe? De qualidade, de esforço, de conversão e entender o funcionamento do funil por origem de demanda que ele me traz. Entende que é muito simples? No dia 1 do mês, ou no dia 2, ou no dia 10, ou no dia 15, para mim tanto faz o dia. Eu consigo saber daqui para frente o que eu estou previsibilizando aqui, o que o meu funil está me dizendo. O que eu vou entregar do dia 20 para o dia 30? O que eu vou entregar do dia 15 para o dia 30? O que eu vou entregar do dia 1 para o dia 7? Mas aí eu consigo primeiro porque eu tenho ferramenta de gestão, eu já mapeei quais são os meus canais, quais são os meus perfis, eu já sei pelas métricas que a gente falou no início,
quais são as principais métricas, e aí a taxa de conversão é uma delas, então eu tenho que saber que por canal eu tenho tais e tais taxas de conversão, portanto, se eu chegar no dia 20 daquele mês, eu não vou, a partir dessa taxa de conversão, que é a minha média padrão, e nesse canal eu não vou entregar a meta no dia 31, então eu vou ter que fazer um esforço maior através de um outro canal de aquisição que tem uma taxa de conversão maior, e aí eu vou conseguir colocar um esforço ali para entregar a meta no final do mês. Exatamente. É isso. A gente tem um curso, inclusive, dentro do nosso ecossistema de aceleração empresarial, que é um dos mais vistos, assim, que ele é um curso de recomendação previsível. É uma fonte de demanda que a conversão ela é muito curta, né? Porque seus clientes recomendando outros clientes, a tomada de decisão ela já vem bem mastigada, né? Então, e por que isso fez tanto sucesso, né? Porque a maioria dos gestores acontece isso, deixa um gargalo pro final do mês. Sim, sempre. Não acompanhou durante o mês as Bati a meta no mês anterior, legal, eu começo o mês de uma maneira mais light, mais tranquila, e aí deixo pro dia 20 daquele mês fazer um esforço sobre-humano. E aí ele corre para dentro do ecossistema falando, cara, eu preciso entregar agora X% a mais de conversão, eu tenho 10 dias, eu tenho 7 dias, eu tenho... E por que esse curso dá tão certo, assim? Porque as pessoas gostam muito. Porque recomendação realmente tem um ciclo de conversão muito menor. E as pessoas sabem disso porque qual o cliente que mais converte em qualquer operação? Qualquer uma, é unânime. Indicações. Sem dúvida. Né? E a gente chama de recomendação uma forma específica de pedir indicação. Que, inclusive, a gente recomenda muito, tá? Depois eu posso soltar de bônus para os seus alunos. Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Mas é exatamente o que você falou. É começar o mês tendo uma segurança do que você precisou fazer para entregar as vendas do mês anterior. Eu costumo falar que mais importante do que vender é saber exatamente o que você fez que gerou a venda. Não me importa se eu entreguei 100 vendas. Eu entreguei uma, mas eu sei o que eu fiz para entregar uma venda. Sim. Então, eu vou conseguir escalar e entregar 1.000, 10.000, 15.000, 50.000. Agora, se eu entreguei 100 vendas esse mês, mas eu não sei o que me fez entregar 100 vendas... Desculpa, mês que vem talvez você não entregue nem metade, mesmo querendo muito. Né? Então, você não consegue ser sustentável. E acontece o que acontece com a maioria dos gestores de, cara, eu vendo muito no dia, no outro eu não vendo. Né? Eu bati meta mês passado, fiquei 2 meses sem bater. Um vendedor meu vende, os outros não vendem. Porque você não sabe o que está sendo feito. Sim. É sorte, é esforço, né? Entendi. E vendas é um processo de inteligência. Você só consegue ter o máximo retorno se você realmente for estratégico. E aí, vendas é um processo de inteligência. Eu quero trazer o ponto, então, da questão da inteligência artificial, pensando muito mais na questão de tecnologia, não tanto, enfim. Mas tu comentasse que para diferentes segmentos, para diferentes negócios, tem formatos diferentes, né, de captação, de tração, de atração, de leads para dentro da base, e aí o processo todo de funil de vendas. Como é que a tecnologia pode potencializar e ela serve para todos os negócios, mesmo os mais tradicionais? Está muito envolvido na indústria. É mandatório nós termos uma ferramenta de inteligência ou de tecnologia especificamente para captação de leads? Ou o formato padrão através de, sei lá, o representante comercial na ponta que vai carregar a pasta do meu negócio junto com a pasta de outros 2 ou 3 e de fato vai trazer resultado, mas que a gente possa criar, de novo, essa escalabilidade através de tecnologia. Ela é mandatória para todos os segmentos, a gente precisa olhar para isso ou, de certa forma, para alguns não são tão necessários? Da sua pergunta, eu me lembrei de um ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte... os colaboradores geralmente têm muita dificuldade em preencher CRM, né? Sim. E a gente escuta muito isso. A tecnologia e a inteligência artificial veio até para facilitar isso, porque nós não temos uma opção de não ter as métricas, de não ter as informações. Quando a gente fala de ter todos os sistemas integrados, ele alimenta para mim os números e ele alimenta para mim em relação à qualidade do que está sendo desenvolvido. Então, a inteligência artificial me trouxe muitos ganhos nesse sentido. Por exemplo, o meu colaborador ele é avisado qual é o momento dele fazer um follow-up no lead. Okay. Então, ele não precisa pensar para fazer. Se na ligação ele teve objeção, eu consigo, através de inteligência artificial, saber quais são as maiores objeções do meu Inside Sales, sendo que eu tenho que ficar ouvindo ligação por ligação. Então, assim, a inteligência artificial ela trouxe muitos ganhos para nós. Onde está o maior desafio em lidar com essa proporção da inteligência artificial? É o acomodar do raciocínio do colaborador. Não tem aquela provocação constante de você entender o que está acontecendo, uma vez que vem tudo mastigado para você.
E qual é o colaborador mais caro, aquele mais valoroso para a operação? É aquele que não somente utiliza uma inteligência artificial, mas ele consegue ser crítico em cima do funcionamento dela. Até porque ele pode trazer otimização disso para a gente. Sim. Ele pode trazer provocações para a gente poder criar mudanças ali através da inteligência artificial, porque ele é o cara que está na ponta, no operacional, usando aquilo ali todos os dias. Se eu não tenho um colaborador crítico sobre a ferramenta, eu não consigo otimizar a ferramenta, eu só viro um refém que usa ela. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem de alerta, mas que também me trouxe muitas vantagens, que é a questão de facilidade dos colaboradores usarem os sistemas sem ludibriar, sem enganar, sem nada, porque eles têm prazer de utilizar uma vez que facilita o trabalho deles, né? Sim. Não tem que fazer nada de forma operacional quando se fala em relacionamento com o cliente. Ligou para o cliente, automaticamente a ligação está gravada, salva, com as objeções mapeadas, com até onde você levou o cliente mapeado. Então, isso facilita muito, né? E aí a inteligência artificial vem para fazer essa leitura da ligação. Da né? ligação, E aí acompanhamento. entender quais são as principais objeções, mapeia isso e transmite isso num framework, sei lá, e aí eu consigo Exatamente. treinar a minha equipe comercial a partir dessas principais Sim. objeções. E por que isso é um ganho muito grande? Vamos pensar, por exemplo, em call center, né? Eu tenho clientes que têm call center de 3 mil vendedores. Imagina quantas pessoas eu precisaria ali escutando, mesmo que fosse amostragem, para poder tomar decisões em relação ao que eu preciso melhorar para a conversão aumentar. Sim. Seria extremamente difícil. Então, eu tenho ali um setor de treinamento e desenvolvimento que ele vai pegar, através da inteligência artificial, um resumo do que está acontecendo, onde eu estou ganhando, onde eu estou perdendo, para treinar a minha equipe comercial. Né? Isso me facilita muito. Não sei se eu te respondi, porque eu acho que a sua pergunta continua em algum outro ponto. Não, super. Eu ia te perguntar, talvez, algumas ferramentas assim mais práticas que o pessoal poderia adotar, se tu tiver alguma dica. A gente tem... Você fala de parceiros Isso, que eu poderia indicar? isso. Hoje eu indico muito um parceiro que a gente tem que se chama Kentro Sistemas. Tá. Além dele ser um parceiro nosso, atende a maioria dos nossos clientes, ele faz todos os canais. Então, eu posso utilizar deles e da inteligência artificial que eles também proporcionam em todos os canais de comunicação, porque a gente tem que estar em todos os canais que o nosso cliente está, né? Sim. Então, no LinkedIn, no direct do Instagram, no chat do Facebook, eu consigo unificar todas as fontes de geração de demanda, inclusive se eu utilizo sistemas de prospecção, se o meu representante externo está prospectando e registrando isso lá dentro do CRM, eu consigo unificar tudo num canal só e gerar inteligência tudo na mesma ferramenta. Entendi. Porque ele é o CRM, ele é o canal de relacionamento e ele tem também inteligência artificial em todas as pontas. Que legal. Então, eu recomendo muito. Outro ponto importante é que nem todo funil é igual, a composição ela pode mudar. Então, a Kentro também desenha pra gente esse funil, sabe? Então, eu consigo, como eu falei com você, a gente desenha externo para depois a gente implementar, porque você tem que personalizar o seu funil. Sim. Então, você pode desenhar externo e eles vão desenhar para você em cima. Você nem podia fazer essa propaganda toda da Kentro, mas adoro. Muito bem. Bom, dentro da tua experiência, dentro do teu background, eu quero trazer essa questão da formação de time. E aí a gente falou, depois da pandemia veio aquela sopa de letrinhas, SDR, BDR, Inside Sales, Farmer, Hunter, Closer, etc, etc, etc. Mas para isso parar de pé, para isso dar certo, eu preciso ter um líder maior para gestionar isso tudo, para orquestrar essa turma toda e trazer resultado. Qual é o papel do líder comercial dentro desse ecossistema de profissionais todos aí? Eu acredito muito assim, ó. Se a gente não separar o objetivo de cada nível de liderança, a gente não chega em lugar nenhum. E isso é uma confusão que aconteceu comigo, inclusive, quando eu comecei a ser gestora de equipe comercial. Com 21 anos, de forma bem resumida, eu montei minha primeira equipe comercial. Eu era do marketing, sempre fui do marketing, fazia campanha, trabalhava tráfego pago. Era uma época que poucas pessoas trabalhavam, né? 10 anos atrás. Então, a gente tinha muito resultado no marketing, com muita facilidade. Tráfego pago não era uma coisa tão comum. Estava naquele boom do Érico Rocha no Brasil, né? Sim, foi bem em 2014. Fórmula de lançamento, etc. Isso, etc. então eu fiz muitos cursos dele e tal. E aí, quando eu fui para o comercial, foi até por um desafio por causa de uma briga com o comercial. Sempre tem isso, né? Sim, eu falei, cara, você não está convertendo porque você é ruim de serviço, viu? O meu lead tá bom. E aí o dono da empresa falou assim, você acha que você realmente faria melhor do que ela? Eu falei assim, faria. Jovem, abusada, né? Claro. Falei assim, então faz o seguinte, monta uma equipe para você, contrata 10 pessoas, me mostra que realmente você sabe fazer. Nossa, desafio para quem gosta, né? Eu falei, nossa, agora.
Fui lá, contratei 10 pessoas, treinei essas 10 pessoas durante 7 dias, que era uma coisa que a empresa não fazia, eu só treinei. Porque quem é do marketing tem muito essa questão de, não é só falar, é a forma como se fala. O canal muda muito o comportamento do lead, então eu também tenho que estar preparada para isso. A velocidade com que a gente aborda. Então, como eu era do marketing, hoje a gente não separa marketing e vendas, né? A gente unificou isso até porque a prospecção e a venda, ela começa no marketing e ela finda ali no comercial, ela não começa no comercial. Então, é um funil que começa no marketing. Mas, na época, a gente via muito isso separado, né? E aí, eu treinei, desenvolvi, a gente conseguiu um resultado muito grande. Fomos de 11% de conversão para 23% de conversão. Obviamente, o volume de venda não era maior do que da equipe de cima, mas a conversão era maior. E isso me trouxe muita liberdade. O dono da empresa falou, cara, agora eu quero que você monte para mim mais comerciais. Quero que você cresça esse comercial aí, quero que você continue. Qual foi o meu primeiro desafio? Eu não sabia o que um supervisor fazia. É bom. É verdade. Porque a gente não tem uma noção muito clara do que um supervisor tem que fazer. Eu soube fazer com 10 pessoas ali. Sim. Agora eu teria que sair daquela cadeira, subir, para montar outra equipe igual aquela. Sim. Quem iria tomar conta dessas duas equipes? Iria fazer o quê? Fazer a mesma coisa que eu já tinha feito? Eu já tinha feito. O que esse cara tinha que fazer? Mas é o que acontece na maioria das operações. Está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Está todo mundo cobrando vendas. Não sabe exatamente o que tem que fazer. Sim. E aí, o que tem que ficar muito claro? O primeiro nível, ele é muito operacional. É o cara que está sentado do lado. Então, o supervisor que está ali dentro todos os dias, ele tem que fazer monitoria do que está sendo entregue. E ele tem que desenvolver o colaborador em cima daqueles pontos falhos dele. Então, qual que é o primeiro objetivo de um supervisor? O cara que tem uma visão de cima. Desenvolver a equipe, entregar a máxima performance. Lembra que quando a gente começou aqui o nosso podcast, a gente falou sobre encontrar a máxima entrega da equipe comercial? Sim. A responsabilidade é da supervisão. É o cara que tem poder ativo de mudança. Ele está sentado do lado do cara todos os dias. Eu não quero que tu perca a linha de raciocínio, mas tem um número ideal de profissionais que ficam abaixo do supervisor no time comercial? Um limitador, enfim. Não tem porquê. Não é que não tenha. É porque depende da composição do time e em relação ao ticket que você vende. Certo. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho ali SDR, close, vai mudar o volume. Às vezes eu tenho só executivos que vão fazer o processo inteiro, vai mudar o volume. Eu vendo tickets mais baixos, então vai mudar o volume. Eu vendo tickets mais altos, vai mudar o volume. Entendi. Então a gente... não tem um número ideal, sei lá, até 10 pessoas, esse exemplo que tu desse não, aqui. Não tem. Tá. Por exemplo, nesse caso que eu dei, a gente entendeu que 12 pessoas era o ideal para supervisão. Ok. Então, isso foi o máximo que a gente colocou por supervisor. E dentro desses 12, a gente entendia que 2 iriam ficar em turnover. Então, eu sempre estaria contratando e atraindo bons profissionais para que eu pudesse ter o poder de escolha de desligar 2 e repor 2 dentro de um ciclo de 3 meses. Okay. Então, a gente entendeu que isso era o que iria funcionar. Não era um problema, era uma coisa previsível. Nem todo mundo ia entregar o correspondente pelo nível de exigência e pelo nível de acompanhamento. Porque se você acompanha muito, você também aumenta muito a pressão, você também exige mais. Então, pessoas que estão querendo fazer mais horas livres ali durante o dia de trabalho não vão conseguir trabalhar com você. Sim. Depois a gente entendeu que 5 colaboradores, pelo menos, iriam estar em alta dentro dessa equipe comercial. O que é estar em alta? É entregando acima do esperado. Eles iriam estar sempre ali oscilando, sabe? Entrega mais, entrega um pouquinho, entrega mais e tal. E o restante estaria em média performance, que pra gente já era incrível. Que já era um resultado muito legal. Onde eu tenho que colocar máxima atenção ali enquanto supervisor? Em levar médias performance para alta performance. Quanto mais vezes o cara bate alta, melhor para mim. Se ele se mantém em alta, aí a gente ganhou o time, entregamos máxima performance, podemos expandir. Podemos colocar outra equipe já para rodar. Entendi. Agora, o ideal é você encontrar as suas médias, quantos vão estar em turnover, quantos realmente você vai estar preparado para repor, quantos vão estar em média performance, entregando o ideal para você, o equilíbrio da sua equipe comercial, e quantos vão estar entregando alta performance. Né? Porque o que é o mais desafiador da alta performance? Não é você entregar e manter lá. Porque pessoas, elas oscilam emocionalmente, que faz com que oscilem também o resultado. Por mais que a gente tenha o nível de entrega deles bem desenhado. Então, por exemplo, eu sei que você tem que entregar essa qualidade e esse volume de trabalho. Você vai entregar a média de performance. O que vai entregar para você a alta performance é muito o seu jeito de falar. Você pode falar a mesma coisa que eu e ter resultados diferentes. Então, a forma como você trabalha, a forma como você raciocina, isso também vai te ajudar a chegar em alta performance. E alta performance não é para todo mundo. Excelente. E aí tu falou sobre o supervisor, monitor e desenvolvedor de pessoas. E eu quero trazer o capítulo de treinamento.
é o líder que treina, é uma equipe de fora que treina, né? Porque dentro dessa composição toda aí, a gente começou a discutir muito sobre, depois da pandemia, e com essa sopa de letrinhas e várias posições novas dentro da área comercial, e um maior nível de complexidade também, né? Começou muito a se falar sobre o Sales Enablement, né? Então, assim, é uma equipe específica que faz o treinamento, ou é um squad multidisciplinar que treina, é o papel do líder treinar o profissional em todas as etapas do processo. Vamos falar um pouco sobre treinamento e como melhorar a performance a partir dessa capacitação e desenvolvimento. Tem várias operações que chamam de um nome, né? Tem o Sales Enablement, tem operações grandes, principalmente call center, que chama de T&D, né? Treinamento e desenvolvimento. Tem operações que colocam gente de gestão como responsável, Okay. né? Tem operações que chamam de RH ambidestro. O que eu gosto muito de ter como visão é o seguinte: cada pessoa ela se comporta de uma forma diferente, ela está em uma fase diferente dentro da organização. E quando a gente fala de comercial, eu preciso analisar o seguinte: primeiro ponto, eu preciso de treinamentos contínuos, que são treinamentos pontuais, em relação a tuas falhas de agora. Eu não preciso esperar um momento, um ciclo, um período de treinamento para poder te pontuar sobre o erro de ontem. Eu preciso te mostrar agora para que você altere o quanto antes para a gente entregar o resultado esperado. Porque o cérebro humano está preparado para encurtar processos repetitivos. Você faz todo dia a mesma coisa, é inconsciente. Você vai encurtar o processo, porque você faz ele toda hora, mas você não vai perceber, você vai jurar que está fazendo a mesma coisa. Então, enquanto supervisor, eu tenho que pegar falhas, eu tenho que pegar você encurtando o processo, porque em vendas, encurtar processo é encurtar resultado. Eu tenho que pegar isso, treinar você de novo e te colocar de volta no eixo. Então, eu fiz o onboard, eu desenhei para você uma linha. Quando eu faço esse onboard, que eu faço esse alinhamento de boas-vindas com você. Perfeito. Durante o seu ciclo de trabalho, você vai subir e descer essa linha. Enquanto supervisor, eu tenho que trazer para a linha de novo. Você tem que entregar para mim isso aqui. Isso é um plano de desenvolvimento contínuo. Uma daily scrum todo dia, por exemplo, que o supervisor faz, é o ideal para trazer você de volta para essa linha que eu desenhei para você lá dentro do onboard. Agora, enquanto a gente está nesse processo, algumas pessoas vão precisar solucionar desafios pontuais e específicos dela, porque pessoas são diferentes, têm desafios diferentes, têm velocidade de interpretação diferente, enfim. Isso aqui já envolve um PDI, por exemplo, que é um plano de desenvolvimento individual, que é algo mais profundo, algo mais específico. E esse ponto aqui eu sou muito a favor de a gente colocar outro especialista. terceiro, Isso. Porque é algo mais específico para você, é um projeto de desenvolvimento que a gente fez para você, e um supervisor também precisa de um PDI. Então, a gente trazer uma pessoa para fazer, né, eu sou muito a favor dessa visão. Pode ser o Sales Enablement, que facilita muito para o supervisor, até mesmo para o plano de desenvolvimento individual e também para o plano de desenvolvimento contínuo, mas independentemente de como você chama, né? Você vai precisar fazer um plano de desenvolvimento individual porque as pessoas têm desafios diferentes. Agora, outro ponto importante é, quando eu tenho pessoas performando dentro da minha equipe comercial e pessoas sendo treinadas o tempo inteiro e tal, a gente costuma criar um desafio para nós mesmos, que é o seguinte: as pessoas têm resultado dentro da minha operação, agora eu preciso reter essas pessoas. Porque de 10, 9 vão falar comigo assim: tá, a gente treina, desenvolve, o cara performa, depois ele me deixa. Né? E tem até uma frase que melhor do que não treinar, né? Sim, e ele sair, ele ficar, enfim, é isso aí. A frase não é exatamente essa, né? Não, mas é que todo mundo sabe dessa frase. melhor... Isso aí foi sacanagem. Não, mas é que todo mundo sabe essa frase. Então vamos lá. Melhor do que treinar e ele sair é não treinar e ele ficar. A frase é essa, pra quem não sabe, já que todo mundo sabe. Tá bom, mas o óbvio precisa ser dito, né? Mas, enfim... Tudo é muito simples, mas não é óbvio. Então, tá bom, desculpa, gente, mas tá aqui feita... O que a gente precisa ter em mente aqui? Que eu vou precisar reter, eu vou precisar delegar mais coisas, eu vou precisar engajar essa pessoa para ela ficar. Então, eu preciso aumentar os desafios dela dentro da organização. Senão, eu vou acabar perdendo essa pessoa. Então, além de eu ter um plano de carreira, além de eu ter uma visão de futuro para ela dentro dessa operação, Sim. eu também posso aumentar a complexibilidade dela nos próprios treinamentos, trazendo para ela skills novas, desafios, habilidades novas. Então, a gente chama isso de um plano de desenvolvimento de gestão, né? Que ficou muito famoso com a Ambev, né? Mas você pode colocar o nome que você quiser dentro dessa operação. O importante é o raciocínio. Se você só treina e desenvolve, essa pessoa atinge a alta performance, se eu não trago desafios novos, ela perde o tesão para aquilo que ela está fazendo. Sim. Então, eu preciso ter também, dentro dos meus planos de desenvolvimento, um desenvolvimento intencional
para reter pessoas que estão trazendo alta performance para a operação. Excelente. E aí, quando a gente fala de posições, existe um prazo médio, sei lá, um pré-vendedor, ele fica mais ou menos tanto tempo naquela função, e se ele não entregar, sei lá, se ele ficar mais tempo, ele perde performance, aquele vendedor ele tem que subir de posição, porque o prazo médio daquele vendedor naquela posição é de tal período. Existe algum número cabalístico aí para que a gente possa, sei lá, observar dentro das nossas operações? O que é importante a gente observar aqui não é nem a questão do prazo do colaborador. Primeira coisa tem que ter um plano de carreira, e esse plano de carreira pode ser em Y, ou seja, ele pode ser promovido dentro do mesmo cargo, não necessariamente ser promovido de cargo, já que as habilidades são completamente diferentes, mas ele precisa ter isso de forma palpável e de forma clara. Não adianta ter um plano de carreira impossível do cara atingir, ou que vai demorar 10 anos para ele atingir isso. Tem que ser por meritocracia, então ele tem que ver, cara, ele está entregando resultado, ele está entregando comportamento, o que eu estou analisando para que de fato ele seja pontuado, quanto ele está próximo ou longe disso, se tem temporalidade dentro da minha operação, também tem que estar muito claro para ele, e isso vai ajudar você a reter, principalmente se tiver temporalidade. Por exemplo, tem uma rede de franquias que a gente atende, chama Consultran, que lá a gente colocou 2 anos para o cara ser promovido. Quando ele é promovido, o salário dele quase dobra o fixo, né? Os comissionamentos dele mudam, alguns aceleradores de comissionamento, mas além de ter todos os detalhes daquilo que a gente exige, tem a temporalidade, porque a gente reparou que muitas pessoas saíam ali com 1 ano e meio e tudo mais. Se eu conseguir esticar para 2 anos... Para mim já valeu a pena. Esse cara me deixou bastante dinheiro na mesa durante 2 anos. Sim. Só que um cara que chega em 1 ano e só falta mais 1 ano para ele dobrar o salário dele, ele não sai. Depois que ele dobra, eu ganho mais 2 anos. Então eu vou ter uma longevidade muito grande. Sim. E outro ponto importante é que, como são empresas que escalam, né, elas estão sempre escalando, você pode pensar futuramente em isso ser um futuro sócio para você, em ter outras formas de você reter esse colaborador. Entendi. E aí nós falávamos sobre o papel da liderança, treinamento, desenvolvimento, né? Enfim, dentro desse contexto, times, perfis diferentes. Na tua composição, na tua concepção, desculpa, é possível fazer gestão comercial? Claro, nós estamos falando aqui diferentemente de segmentos diferentes, mas tu falou um pouco sobre formatos. Aí tem o representante comercial que está na rua, tem o cara que está em company, enfim, modelos diferentes. Mas é possível fazer gestão comercial à distância na tua concepção? Esses dias a gente estava até falando sobre isso nas redes sociais lá, depois quem não me segue ainda me siga, @SamelaDuarte com 2 L's. A gente estava falando sobre essa dificuldade que as pessoas estão tendo de se adaptar, sabe? A gente vê muitas postagens contra. Tem uma frase até que eu escutei esses dias, e ela é bem provocativa, assim, ou você é milionário, ou você trabalha no remoto, que os dois não são possíveis. E eu trouxe a seguinte provocação. Eu já vi inúmeros empresários milionários trabalhando em casa, na frente do computador. Mas eu nunca vi um seletista milionário trabalhando em lugar nenhum. Porque será que é possível mesmo? Será que é culpa do remoto? Será que isso é possível, ou eu só estou querendo criticar o remoto? Sim. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm em aceitar o remoto? Porque ele vai exigir um nível de organização e divisão muito grande sua. Você vai precisar levar a sua cultura para a casa das pessoas. Isso. Então, você precisa ter uma cultura clara, bem desenhada e direcionada, forte. Na maioria das vezes, a gente tem códigos de culturas que nunca são lembrados dentro da organização. O sim e não que a pessoa toma nunca se baseia no código de cultura dele. Não, a cultura, está escrito lá uma coisa na cultura, a pessoa está fazendo outra dentro da organização. É o que a gente mais vê. Como essa operação vai conseguir implementar um modelo de rituais, de culturas, para poder fazer no remoto? Se ela não consegue fazer isso no presencial. A gente está falando da pessoa estar no remoto e eu ter segurança de quanto eu preciso que ela entregue por dia. Mas se você não consegue ter essa visão hoje no presencial, você precisa estar ali em cima da cadeira do seu colaborador para ele entregar, você vai conseguir levar isso para o remoto? Não vai. Então, a culpa não é do remoto, na minha visão, Sim. tá? A culpa é da falta de gestão, da falta de cultura e da falta de rituais de liderança. Se isso não estiver muito claro no presencial, não adianta ir para o remoto. Então, primeiro, tenha isso muito bem definido e depois você vai conseguir escalar independentemente se é no presencial ou se é no remoto. As duas formas não seriam possíveis. Eu não conseguiria escalar no presencial também uma equipe que ela não tem uma cultura direcionada, que ela não tem números e indicadores confiáveis, que eu não posso tomar decisões com pouca margem de erro porque eu não tenho informação de volume de trabalho, de qualidade do que está sendo entregue, dos canais.
Então, o problema, na minha visão, nunca é canal de entrega, né? Não é canal da equipe comercial, não é se ele está no remoto ou no presencial. É a gente conseguir ter, de fato, uma gestão previsível dentro do nosso comercial. Porque se a gente tem uma gestão previsível, eu tenho poder de decisão, eu tenho poder de escolha. Onde eu quiser levar isso, eu tenho as informações necessárias para tomar decisão. Né? Entendi. Então, tu tem informação, tu tem dados, a gente falou sobre ferramentas, eu acompanho, eu tenho métricas de desempenho, eu coloco cada profissional dentro do seu escopo de atuação, eu tenho as taxas de conversão, eu tenho todos os KPIs do cara e tal, tudo isso. Mas com relação a, especificamente, desenvolvimento de cultura, que foi um ponto que tu tocou aqui, eu consigo desenvolver cultura na prática e ter um sucesso na liderança fazendo remoto, não só, eu queria que a gente extrapolasse um pouco esse campo, porque olhar os dados, olhar os números, olhar os indicadores, maravilhoso, eu consigo fazer isso de qualquer parte do globo. Perfeito. Mas o desenvolvimento de cultura efetiva, aquilo que eu quero passar para o meu profissional, enquanto CEO da companhia, vamos lá, e aí eu quero colocar isso na ponta do cara, eu quero enxergar o jeito que ele está fazendo. Eu consigo isso remotamente também, na tua visão? Vamos lá, né? Gestão a gente faz dos números. Perfeito, liderança, isso está nós tá fazemos compreendido. das pessoas. Vou te falar como que nós fazemos nas minhas operações, tá? Eu cheguei a ter 42 vendedores remotos, porque a gente faz terceirização comercial, né? A gente pode servir você através da nossa equipe. Tá bom? Como que nós fazemos? Primeiro, eu preciso estar todos os dias em contato. Todos os dias. Que aí então a gente começam a ser os rituais de liderança. Exatamente. Maravilhoso. Um ponto importante também é, eu contrato dentro de um perfil específico para o remoto. Tá. Por quê? Não é todo colaborador Então, que se dá bem dentro de uma sala, olhando para o computador o dia inteiro. Então, tem um perfil específico de colaborador que ele vai estar dentro da sala dele, mas ele vai ter o compromisso de entregar resultado. Então, contratamos dentro do perfil ideal para o nosso segmento, fizemos um bom onboard, alinhamos as expectativas, alinhamos cultura, alinhamos entrega. Então, depois que eu ensino, eu posso cobrar. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensino, certo? E aí a gente começa os nossos rituais de cultura diários. Primeira coisa, nós temos nosso grito de guerra, porque a gente precisa evangelizar essa cultura, a gente precisa realmente saber para onde a gente está indo, com quem a gente está indo. Nós fizemos reunião todos os dias, de daily screen na parte da manhã. Nós temos reunião para acompanhamento do fechamento do dia, todos os dias, no final do dia de cada um. Nós temos alinhamento semanal das entregas, então do que nós entregamos até aqui, do que nós vamos entregar daqui para frente. Nós temos a divulgação das informações para todo mundo, que nós temos a cada 15 dias. Então a empresa tem que saber o tempo inteiro para onde ela está indo. E é uma falha que nós temos no presencial e a gente não pode ter no remoto, que é a falta de comunicação. Dentro de uma empresa como a gente está aqui na 3S, se você não falar com a galera ali, mas o ruído vai. Porque daqui a ali, ele vai encontrar com 3 pessoas no meio do caminho. Vai chegar diferente, mas vai chegar. No remoto, não. Se você não falar, não chega. Né? As pessoas não se comunicam tão fácil quando a gente se comunica aqui dentro de uma organização, no corredor, na cozinha, na hora do almoço. É isso aí. Então, você precisa criar esses momentos de comunicação para que sempre tenha transparência em tudo que está acontecendo. Outro ponto importante é a pessoa precisa saber que você está dentro do sistema acompanhando ela e que você está realmente fazendo monitoria diária. O que é monitoria diária? Você vai pegar ali uma fração dos atendimentos, vai analisar o que está sendo feito e dar uma devolutiva para a pessoa. Outro ponto é cultura de feedback. Para que você não tenha que sempre você ir em direção ao colaborador. O colaborador pode vir na sua direção a qualquer momento, para qualquer coisa, para te falar o que está indo bem e o que não está indo bem. Porque você não está lá dentro da casa dele, você não está vendo se ele está feliz, se ele está triste hoje. Ele tem que te falar o que está acontecendo com ele hoje. Então, ele tem que falar, cara, aconteceu tal coisa, isso aqui não foi legal para mim, isso aqui repercutiu em tal coisa e tudo mais. E a gente costuma falar que o one-on-one é muito isso também, né? A cultura de feedback, ele poder, né, fazer um feedback de baixo para cima, de cima para baixo, ele não tem que ficar esperando o melhor momento. Mas o one-on-one são aqueles momentos onde você vai tirar um tempo para falar com o colaborador e deixar ele falar o que ele está observando, qual é a ótica dele sobre tudo que está acontecendo, para onde vocês estão indo, se ele está de acordo, se ele não está, o que ele faria diferente. Enfim, o nível de satisfação que ele está tendo com você. Entendi. Então, minimamente, isso é o que a gente faz hoje. E funciona muito bem. A gente conseguiu escalar bastante. Uma equipe de 42 vendedores no remoto é uma equipe consideravelmente grande para um remoto. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, a gente consegue escalar bastante. Então, o mais importante é justamente criar esses diversos rituais, porque só esses touch points que tu comentasse aqui, é reunião de manhã, é a daily de manhã, monitoria à tarde. Sim. É a monitoria à tarde, é o profissional entender que ele está sendo de fato supervisionado, monitorado, porque isso já está intrínseco na cultura do negócio, no onboarding
provavelmente tu já fala sobre todos esses elementos. Não te cortando, mas até para complementar, um ponto importante é o seguinte, o volume por supervisor a gente diminui. De quê? De profissionais? De profissionais. Tá bom. Porque a gente precisa estar acompanhando aquilo ali em tempo real. Então aí já muda um pouquinho daquela questão anterior. Qual é o volume necessário? Isso. Talvez para o presencial e para o remoto mude também. Sim, muda. Geralmente a gente diminui as equipes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo daquele que eu te dei lá da área educacional, tá? A gente tem no presencial 12 por pessoa no exemplo que eu te dei, que é um exemplo educacional. Aqui a gente tem 6. Entendi. Então, a gente diminuiu muito a equipe para a gente conseguir entregar essa proximidade, porque, assim, a gente está numa época que depressão e ansiedade é a doença do século, as pessoas se sentem muito sozinhas. Você tem que colocar o colaborador como algo importante no centro para que ele transpareça isso para o seu cliente. Então, a gente também precisa ter essa proximidade de gestão com ele, proximidade de liderança com ele, para ele se sentir acompanhado, monitorado, desenvolvido. E aí, a gente precisou encurtar bastante as equipes. E aí encurta equipe, mas talvez eu tenha uma possibilidade daquele expoente de uma determinada equipe tenha uma oportunidade de ser supervisor, eventualmente, e aí um plano de carreira mais rápido, eventual ou não? Ou isso não muda o jogo? O que a gente reparou muito, assim, que teve mudança de comportamento é o turnover. A gente não perde colaborador. É muito difícil a gente perder um colaborador. E a gente atrela muito isso à questão da proximidade, sabe? Então, eles se sentem acompanhados, eles sentem como centro, eles conseguem ter resultados com a gente, então eles ficam mais fidelizados. Outro ponto importante é que o remoto, ele não é ainda tão... por mais que esteja em aceleração, ele ainda não significa um volume tão grande, né? Então, as pessoas estão aprendendo a trabalhar. Empresas que estão aderindo a esse formato de vendas remoto. Sim, as empresas que estão aderindo ainda não é um volume tão grande. Então, o que acontece geralmente? As pessoas estão falando muito da falta do remoto, né, e tal, porque elas não sabem fazer essa gestão remota. E quando a gente pega um colaborador que nunca trabalhou e ensina para ele a trabalhar no remoto, entregar no remoto, a gente também fideliza ele pelo formato novo de trabalho. Sim. Por quê? É menos horas de trânsito, o cara almoça na própria casa, diminui muitos custos dele. Então, a gente também traz um conforto muito maior. Se ele teria que pegar 2h30, igual em São Paulo, a gente tem muito vendedor de lá. O cara teria que pegar um translado de 3 horas, um ônibus, um trem. Ele não tem que fazer isso. Ele vai receber o mesmo salário, ele vai estar dentro da casa dele, ele vai acordar 1 hora antes. A retenção é muito maior. A retenção é muito maior. Tu cria essa condição maior. Samela, maravilhoso. Fiquei imerso aqui no nosso papo, foi incrível, foi genial. Acho que a gente conseguiu trazer diversos pontos, aspectos, elementos práticos, né, para que o empresário, para quem está na liderança comercial possa utilizar isso no seu dia a dia. Para a gente fechar, eu tenho uma pergunta final aqui. Qual foi o maior resultado que tu já viu em vendas num curto período de tempo e quais desses resultados, quais foram as principais estratégias adotadas? A gente tem Essa é a pergunta daquele jornalista. O marketing me trouxe aqui, essa aqui foi... A gente tem um grupo de mentoria, né? Onde a gente tem uma proposta bem audaciosa. E graças a Deus é por isso até o sucesso da nossa mentoria, que é dobrar suas vendas em 6 meses, através de implantar uma máquina de vendas previsível e escalável dentro do teu negócio. Como eu falei com vocês, não é nada tão complexo, é tudo muito simples, mas não é óbvio. E os resultados que a gente tem lá dentro são gigantescos no sentido de, cara, dobrar ou até muito mais. Se vocês acompanharam a gente lá nas redes sociais, tem até um destaque lá dos depoimentos, muitas operações triplicam. Obviamente, isso vai mudar dependendo do tamanho da operação. Indústrias, o cara vai lá e aumenta 10%, mas 10% significa um volume muito grande, né, de liquidez. Mas os resultados são realmente exponenciais quando você tem previsibilidade para tomada de decisão. Outro ponto é que te abre muito a mente para escala. Porque não necessariamente o que é escala para mim é escala para você. Justo. Escala para você pode ser criar uma rede de franquias, escala para outro pode ser criar uma rede de lojas próprias, para outro seja abrir um novo canal no digital, para outro seja abrir novos comerciais ou escalar o próprio comercial. Só que para a gente chegar nessa resposta, eu preciso estruturar a casa primeiro. Quando eu estruturo a casa, eu já fecho algumas torneiras, já coloco o dinheiro de imediato e depois o que vai vir é na velocidade de entrega que você vai ter na hora da entrega ali, né? Então, isso é incrível. Poxa, estou imerso aqui e foi um papo maravilhoso. Muito obrigado, Samela. Obrigado pela tua disponibilidade, presença. Obrigada. Olha, estou muito feliz com o convite. A 3S é uma empresa que eu admiro muito. Espero somar muito com vocês. Agradeço a todos vocês que estão escutando aí também. Me sigam lá nas redes sociais, @SamelaDuarte. O que eu puder somar com vocês, vou somar. Me dá um feedback. Vocês gostaram, não gostaram? Me manda lá no direct. Sem dúvida.
Foi maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um 3S Talks. Vamos fazer o convite, né, Sam, para o pessoal curtir, compartilhar esse conteúdo, porque certamente ele vai ser de muita valia, não só para quem está querendo melhorar as suas vendas e, aliás, todo mundo quer melhorar as vendas sempre, né? Então, certamente Posso isso aqui deixar um presente para eles? Por favor. Ó, nós prometemos que eu vou entregar uma ferramenta para vocês, mas para você conseguir resgatar essa ferramenta, faz o seguinte, assiste o podcast, tira uma foto, posta no Instagram e marca o nosso @. Maravilhoso. Assim que você marcar, a gente já libera para você através do direct. Isso aí. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui.